Da tribuna, o senador Marcos Duval apresentou um levantamento de excessos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e cobrou uma atitude real da casa, apontando que discursos não são suficientes para restabelecer a democracia no Brasil. O senador mencionou uma matéria da imprensa internacional que afirmou que, a pretexto de proteger a democracia, o ministro do Supremo está violando a democracia. Duval disse: a sociedade nos cobra, como senadores da República, alguma atitude, alguma ação perante o STF, porque cabe aos senadores essa decisão. Marcos Duval mencionou um exemplo de excesso de Alexandre de Moraes, quando o ministro, por telefone, sem pedido de qualquer autoridade legitimada para isso, mandou reter seu telefone sem respeito ao devido processo legal. Duval lembrou: aqui é um senador da República do Espírito Santo, representando quase 1 milhão de eleitores capixabas. 1 milhão de capixabas. Em nosso estado, nós temos 2 milhões de eleitores. 1 milhão, quase 1 milhão, foram os votos que eu recebi para estar aqui, representando os capixabas. E o ministro, de forma monocrática, impediu a minha ida para visitar o ex-ministro Anderson Torres. É algo sobre o que a gente fica se questionando. Se vale desrespeitar a democracia para defender a democracia. Duval alertou os colegas: nós precisamos ter atitudes e ações. Não adianta ficar aqui só no parlar, só no falar. Nós precisamos ter ações, porque não sabemos o que. Hoje é comigo, amanhã é com outro, e a harmonia entre os 3 poderes vai acabar. O senador Esperidião Amin, então, pediu uma parte e mencionou uma entrevista concedida pelo novo comandante do GSI, que afirmou que, se estivesse no comando da situação no dia 8 de janeiro, teria pedido reforços. Amin citou uma frase do novo ministro do GSI: não foi só no GSI que ocorreu o problema, foi falha mais ampla. O senador acrescentou: é esta amplitude da omissão que exige investigação. O senador Marcos Duval, então, reiterou: não dá para ficar mais só fazendo reclamações e questionando o ministro Alexandre de Moraes, nós temos que tomar alguma providência. Duval sugeriu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúna com a presidente do STF para dar uma oportunidade à corte para fazer cessar as condutas do ministro. O senador apontou uma das situações em que o ministro deveria se declarar impedido de julgar o inquérito e afirmou: assim, eu peço uma avaliação dos outros ministros do STF quanto a esse detalhe. Não é fazendo nenhum movimento de retaliação, ou embate, ou confronto, nada disso. É apenas que nós possamos, todo mundo, as 3 casas, ser coerentes com a fala de que defendemos a democracia. Duval disse: não questiono a questão da toga, da função. Ela é fundamental para que possamos ter essa harmonia entre os 3 poderes, mas já ultrapassou o tempo. São 4 anos, num relatório sobre fake news, dando poderes a um único ministro que, com a desculpa de proteger a democracia, não está obedecendo a ela, nem a está seguindo. A ditadura da toga segue firme, graças à omissão conivente do Senado Federal. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Agradecer ao amigo Girão por estar me dando a oportunidade de estar aqui falando na ordem invertida, também o nosso Lucas Barreto, por ter feito também essa troca. Bom, eu vou ser bem breve, falar do que ocorreu hoje durante a sessão na Comissão de Segurança Pública com o ministro Flávio Dino, que de forma muito clara e transparente ficou para a população brasileira do desrespeito dele, da prepotência dele, e ainda dentro da casa do Senado Federal. Não quer dizer que nós somos mais do que ninguém, mas aqui é um ambiente onde se tem pluralidade, pensamentos distintos, diferentes, pensamentos contraditórios, e é aqui que a gente aprende a efetivamente exercer a democracia. Então, ele foi muito desrespeitoso, disse até para os senadores que estavam falando que a atitude dele prepotente era porque ele estava escutando besteira dos senadores, foi com essa palavra, que ele estava escutando besteira de senadores, por isso que ele estava naquela posição prepotente, tirando sarro. Eu não me lembro nem com a minha filha de 10 anos de idade, quando tinha 10 anos de idade, ela fazer isso. Muito me impressiona ver um ministro da Justiça. E todos sabem o que eu sei e que na CPMI vai ser revelado. Então não vou entrar nesse mérito. Ele chegou até a brincar, ele falou o seguinte, ele falou, olha, como você que já foi da SWAT, não mexe comigo não, porque eu já fui também ele até citou Homem-Aranha, que eu fui do Homem-Aranha, fui dos Marvel, eu não sei como é que ele falou, porque é tão fora da realidade, em plena sessão dentro do Congresso, onde a gente estava pautando assuntos sérios, importantes, ele vem com essa, desrespeitando todos que ali estavam. Bom, eu vou mudar agora de assunto e eu gostaria que todo mundo pudesse prestar atenção, que eu vou citar aqui os movimentos que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem feito ao longo dos últimos 4 anos. Eu estava lendo uma matéria no New York Times, que estava falando sobre ele. E a chamada da matéria, senador Girão, olha que interessante, disse o seguinte: não podemos desrespeitar a democracia para proteger a democracia. Eu achei essa frase, esse texto, muito forte e muito propício para a situação, porque tudo se coloca como estou defendendo a democracia. Mas essa defesa não está seguindo a democracia.
Isso é notório para todos. A sociedade nos cobra, como senadores da República, alguma atitude, alguma ação perante ao STF, porque cabe aos senadores essa intercessão. Então, o foro privilegiado não privilegia os senadores, privilegia os ministros. Porque quando a gente é denunciado, às vezes até por um parceiro, como eu falo aqui no ambiente de canibalismo que nós temos aqui no Congresso, às vezes o parceiro enciumado com o teu crescimento faz uma denúncia no STF e do nada você passa a responder e você fica refém, você fica receoso de querer fazer qualquer ação contra o STF, com receio de um ministro para te colocar numa situação de arrependimento, tomar uma decisão monocrática. E aqui eu queria, seguindo, eu espero que o ministro Alexandre de Moraes possa estar escutando, também o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, um amigo, porque eu precisava colocar alguns pontos aqui. Primeiro, durante aquele período onde eu acabei me movimentando para que a gente não pudesse deixar de esquecer, né, da abertura da CPMI, de falar a verdade sobre o 8 de janeiro, com a interferência do ministro G. Dias, com o ministro Flávio Dino e com o presidente da República. E o ministro, de forma, assim, de forma surpreendente, ou por ofício que se diz, ele reteu o celular que é do Senado Federal, sem passar pelos trâmites legais, que seria a Polícia Federal ter subsídios para pedir a retenção do celular de um senador, é enviado para a PGR confirma se de fato há necessidade de que o celular do senador seja retido, depois da PGR vai para o STF revalida se realmente há necessidade do celular de um senador ser retido, para depois vir para o Congresso, para o Conselho de Ética e votado se o senador entrega ou não o seu celular. E ele, por ofício, ou melhor, por telefone, ele mandou reter o meu celular naquela época. Outra questão que eu queria colocar aqui para os senhores é uma decisão que ele tomou de forma monocrática, impedindo um senador da República, aqui não é o Marcos Duval, filho de Humberto Duval, filho de Eliana Maria da Costa Ribeiro Duval e pai da Carolina Werner Duval. Aqui é um senador da República do Espírito Santo, representando quase 1 milhão de capixabas. 1 milhão de capixabas. No nosso estado nós temos 2 milhões de eleitores. 1 milhão, quase 1 milhão, foi os votos que eu recebi para estar aqui representando os capixabas. E o ministro, de forma monocrática, impediu a minha ida para visitar o ex-ministro Anderson Torres. É algo que a gente fica se questionando. Se vale desrespeitar a democracia para defender a democracia. Nós precisamos ter atitudes e ações. Não adianta ficar aqui só falar. Nós precisamos ter ações, porque não sabemos o que hoje é comigo, amanhã é com outro, e assim com o outro, e a harmonia entre os três poderes vai acabar. Senador Marcos Duval, o senhor me concede uma parte? Senador, claro, para achar oportuno. Por favor. Eu só gostaria de cumprimentá-lo e não vou fazer nenhum comentário a respeito do ocorrido na sessão de hoje da Comissão de Segurança Pública. Cada um tire a sua conclusão. Mas só quero lembrar que na Folha de São Paulo, de sábado passado, há uma entrevista do novo ministro do GSI, que diz textualmente o seguinte, que se ele estivesse no cargo, diante das informações prestadas e constantes do Sisbin,
ele teria pedido reforços. Palavras do general Amaro. E, diante da primeira pergunta feita na entrevista, uma entrevista de uma página, na Folha de São Paulo, só no final da resposta à primeira pergunta ele diz: está se falando muito da falha ou não do GSI. Ele não é o ex, ele é o novo ministro do GSI. Mas não foi só no GSI que ocorreu o problema. Foi falha mais ampla. Não é a palavra de nenhum senador, nem do lado A, nem do lado C ou B, é a palavra do novo ministro do GSI. Concluo. Não foi só no GSI que ocorreu o problema. Foi falha mais ampla. E é esta amplitude da omissão que exige investigação. Obrigado. Eu agradeço e até reforço que eu e o senador Esperidião Amin tivemos a oportunidade de ler o relatório da ABIN. Então, agradeço a intercessão do Esperidião Amin para completar o que eu estava dizendo. Então, gente, só para completar, não dá para ficar mais só fazendo reclamações e questionando o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que tomar alguma providência. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma pessoa altamente preparada diplomaticamente, né, tem muita habilidade para isso, ele precisa ter uma reunião com o presidente do STF para que isso possa ser cesseado, possa parar. Porque hoje é com o senador da República que foi eleito com quase 1 milhão de votos dos capixabas, e esse representante dos capixabas foi impedido de forma monocrática. Unicamente o ministro Alexandre de Moraes decidiu que eu e Flávio Bolsonaro não poderíamos ir visitar. E ele disse que eu passei da posição de testemunha para investigado. E aí eu pergunto, ministro, com todo respeito à sua função, não cabe aqui a pessoa, mas a função. Quando eu estive com Vossa Excelência perguntando o que achava de eu ir à reunião, a tal reunião, todo mundo já sabe, o senhor, como relator, deveria ter dito a mim da seguinte forma: senador, como um relator, eu sou impedido de interferir. A decisão cabe ao senhor. Essa deveria ser a resposta dele. E não dizer, vai e escuta e depois me reporta. Então, tecnicamente, o ministro Alexandre de Moraes cometeu outra ilegalidade. Ele não pode mais, tecnicamente, na questão técnica, continuar sendo relator dos atos antidemocráticos. Não tem como. Assim eu peço uma avaliação dos outros ministros do STF quanto a esse detalhe. Não é fazendo nenhum movimento de retaliação, ou embate, ou confronto, nada disso. É apenas que nós possamos, todo mundo, as três casas, ser coerente com a fala de que defendemos a democracia. E, de novo, eu gostaria de repetir a fala do New York Times, referindo ao Alexandre de Moraes, dizendo: não podemos desrespeitar a democracia para protegê-la. E então, eu gostaria que isso ficasse bem reforçado, que o ministro Alexandre de Moraes, assim como me tirou da posição de testemunha e me colocou como investigado, isso não há problema, porque eu nada devo, muito menos aos atos antidemocráticos, que ele também deveria se colocar impedido de continuar como relator. E isso ele não fez.
Então, aqui cabe o meu questionamento para que os outros ministros do STF possam, então, se reunir, debater sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes. E quando houve o ato antidemocrático, ficou claro qual das 3 casas foram mais depredadas. Foi o STF, foi o poder mais destruído pela sociedade. Por que tanto ódio ao STF? Então, me impedir de visitar um ex-ministro e um atual delegado da Polícia Federal, e repito, de forma monocrática, ele apenas decidiu, não foi nem para o plenário. E ele fez isso com um senador da República, eleito dentro da democracia, dentro da legalidade, repetindo, representando quase 1 milhão de capixabas. Então ele não fez isso contra mim, ele fez isso contra os capixabas que votaram em mim para estar aqui representando eles. Então fica aqui a minha fala, meu reforço quanto a isso. O meu repúdio ao ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo comportamento deselegante, comportamento arrogante, prepotente, que envergonha só de saber que ele, antes de ser ministro, foi eleito senador da República. E na CPMI é lógico que tudo vai ser colocado e vai ser comprovado, que eu já venho falando desde o dia 9 de janeiro. Então não cabe aqui usar o tempo para isso. Mas foi muito deselegante ele citar que, como eu fui da SWAT, ele foi Homem-Aranha. Eu acho que não é nível para uma discussão com o ministro da Justiça. E assim eu também dou meu apoio ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, atual senador da República, que também teve a sua pergunta respondida de forma debochada pelo ministro Flávio Dino. Então, voltando ao STF, eu peço para que os ministros do STF não questionem a questão da toga, da função. Ela é fundamental para que possamos ter essa harmonia entre os 3 poderes, mas já ultrapassou o tempo, são 4 anos, num relatório sobre fake news, dando poderes a um único ministro, que com a desculpa de proteger a democracia, não está obedecendo e seguindo a democracia. Muito obrigado a todos, boa tarde. Bem, daqui a pouco vai começar a ordem do dia e, para a nossa felicidade, o presidente Rodrigo Pacheco cumpriu a palavra dada na semana passada. O item 1 da pauta será a histórica Lei Geral do Esporte, da nossa respeitada senadora Leila do Vôlei, Leila Barros, que já se encontra presente aqui no plenário. Obedecendo ainda a ordem dos inscritos, é a sua vez, voz amiga e querida do Amapá, senador Lucas Barreto, na tribuna, para o tempo de 10 minutos. Senador Lucas, pare de pensar em jantar e venha para a tribuna. Só pense em jantar, convidando Pontes para jantar amanhã. Fique à vontade, querido.